está cada vez mais complicado trabalhar na educação pública do estado de São Paulo. E quando a gente acha que esse buraco já está fundo o suficiente, vem uma pessoa com uma pá e fala, continua cavando, porque a China ainda está muito longe. A educação, ela parece que não é mais o alvo preferido ali dos políticos, né, para ganhar voto. Acredito que não dá mais resultado, porque o que eles podem tirar da educação para investir na segurança pública, ou na saúde, ou em qualquer outra área, eles fazem. Essas áreas têm que contar com os seus recursos, tem que ser fiscalizado ali para que acabe o desvio, que os produtos que forem adquiridos sejam utilizados da maneira correta, que médicos que estão indo ali bater dedo e não trabalhar, ao contrário do professor que bate o dedo ou, sei lá, passa cartão ou assina livro, mas está ali todo dia, e não pode faltar, tem médico que vai, bate o dedo lá, não trabalha e ganha 20, 25, 30 mil por mês. Então, eles querem ainda tirar mais dinheiro em São Paulo da educação para levar para a saúde, achando que assim eles vão resolver esse problema. Um problema que é o seguinte, enquanto o professor está tentando fazer o que ele pode ali dentro da sala de aula, eles estão desviando dinheiro em outras áreas, tem servidores de outras áreas, como eu citei aqui de médicos, e vocês estão cansados de saber que isso aí saiu na mídia, em todos os cantos do país, médicos de São Paulo que vão lá, batem ponto e não trabalham. Então eles acham que tirar mais dinheiro ainda da educação, coisa que vai prejudicar não só professor, mas vai prejudicar aluno, vai prejudicar as unidades escolares, eles acham que fazer isso vai resolver. E em São Paulo parece que é uma terra sem lei. A Constituição não é seguida, as legislações estaduais, as federais, ninguém segue nada. Pessoal, não é uma questão de ideologia política, é uma questão de sobrevivência. A curto, médio e longo prazo, a gente não vai ter mais professor, a gente não vai ter mais escola pública com o mínimo de qualidade. A gente vai ter uma população do jeitinho que os políticos gostam. Sejam eles de direita ou mesmo até de esquerda. Pessoas que não têm noção de nada, para que eles consigam moldar através de discursos, através de lacração, que eles gostam de usar muito esse termo agora. Enfim, eles querem as pessoas com o mínimo de conhecimento possível. Eles querem a educação arrebentada. No Rio de Janeiro, como eu vou mostrar para vocês aqui numa matéria, vocês vão observar que a justiça ainda tenta fazer alguma coisa, né? Vendo que está muito errado tirar dinheiro da educação para levar para outras áreas. Essas áreas precisam de recursos, mas esses recursos têm que ser primeiramente otimizados, como eu disse, deixar de usar recursos de maneira indevida, deixar de comprar equipamentos que não vão ser utilizados, que vão ficar ali parados, e fiscalizar para ver se essas pessoas estão trabalhando, porque professor, duvido que você vai encontrar, você pode até encontrar, mas é algo assim raríssimo, um professor que vai bater ponto e não trabalha. E o salário do professor comparado com esse pessoal aí, ridículo. Mas pior do que o salário ridículo do professor, pior do que as escolas sem infraestrutura nenhuma, é o reflexo de tudo isso na educação do seu filho aí, que está do outro lado. Então nesse vídeo eu quero trazer uma matéria que é absurda, escandalosa, do estado de São Paulo, mas possivelmente não vai adiantar nada eu falar disso aqui, ou outras pessoas falarem, porque, como eu disse, São Paulo parece uma terra sem lei. Então, eu peço para você deixar o like aqui, se inscrever e acionar o sininho, para você não perder mais nada que a gente postar. Bom, pessoal, eu estou na tela aqui com uma matéria publicada pelo Jota, que diz o seguinte, ó. Tarcísio enfileira vitórias e deve aprovar PEC que remaneja verba da educação para a saúde. Olha o valor aqui, ó. Até 11 bilhões podem ser liberados para investir em uma área mais visível politicamente. Ou seja, eu vou tirar dinheiro da educação porque a educação já não está dando mais resultado ali quando o assunto é voto. Mas eu vou passar esse dinheiro aí para uma área que dá resultado. E qual que é essa área? A área da saúde. Dinheiro da saúde, como eu disse,
ele poderia estar sendo muito mais bem utilizado se essa mordomia e essa farra que a gente vê tivesse sendo controlado. Eu não vejo o professor bater ponto e não ir trabalhar. Pode até ter, mas para dar o mesmo prejuízo que esse pessoal e da área da saúde dá, e eu não estou falando, obviamente, de enfermeiro, eu não estou falando de médico que trabalha, eu estou falando de vários e vários que a gente viu aí, e isso acontece há décadas no Brasil. Né? O professor, para compensar um prejuízo desse que um médico dá, tem que ser 15 professores fazer isso. O que é algo quase impossível no nosso país, no nosso estado. Enfim, é algo que eu não quero nem falar mais. Mas eu quero deixar clara a minha indignação aqui com relação a isso. Né? Vai pegar 11 bilhões da educação e vai pôr na saúde. A saúde precisa de dinheiro, mas por que tem que ser o da educação? Enquanto o governo Lula resiste à ideia de incluir os pisos da saúde e educação no pacote de corte de gastos, o governo Tarcísio de Freitas se encaminha para uma mudança bilionária nas regras para os gastos sociais em São Paulo. É mais um movimento para turbinar investimentos no ano ímpar, né, que está aqui entre aspas, de 2025, em meio a especulações sobre pretensões presidenciais do governador. O projeto abre caminho para transferência de até 5% das receitas com impostos e transferências da educação para a saúde. A PEC do manejo avançou pelas comissões e, segundo a avaliação de deputados da base e da oposição, deve ser aprovada nos próximos dias, mesmo sob protestos. Não adianta protestar. Quem manda em São Paulo é o Tarcísio. Pessoal, não é uma questão ideológica, é uma questão de sobrevivência. Não sobrevivência só do professor, não. Sobrevivência da educação, que já é horrível no estado de São Paulo. Não adianta querer falar que é a melhor, que não é. E, como eu disse, está indo de mal a pior. Tem uma matéria aqui de um outro portal, ó, que fala que no Rio de Janeiro eles estão tentando fazer a mesma coisa, né? Como em outros lugares também isso deve estar acontecendo. E aqui fala que a terceira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro proibiu o governo do estado de usar o orçamento destinado à educação para financiar ações de segurança pública e pagamento de pessoal, seja através do Programa Estadual de Integração na Segurança, o PROES, ou de projetos similares. A decisão que atendeu a pedido do Ministério Público do Rio de Janeiro determina também que o Estado do Rio devolva todos os valores utilizados durante a vigência do programa de 2012 a 2017. Os gastos com o programa somam 147 milhões de reais, ainda sem correção monetária e juros. O valor corrigido ainda será apurado. O Ministério Público do Rio de Janeiro requer que seja providenciada a abertura de uma conta bancária específica para o depósito do valor da condenação, em nome da Secretaria de Estado de Educação, a SEDUC, lá do Rio de Janeiro. Pessoal, eu sei que muitas pessoas, e às vezes até com razão, criticam aí a Justiça, de modo geral, o STF principalmente. Mas tem momentos que está muito gritante qual que é o desejo da população, está muito gritante qual o impacto negativo para a população, e os políticos, porque tem maioria ali, porque o povo já não estuda o suficiente, então não consegue escolher ali, eles promovem algo que vai ser ruim para a democracia, que é ruim para a educação, que atropela as legislações. E aí a justiça tem que interferir, falar, pô, mesmo que todos os deputados estão a favor, mesmo que o governador está a favor, nós não vamos poder deixar isso acontecer. E aí vira aquele auê, né? Vira aquele auê. Então, às vezes a justiça tem que interferir. Se ela não interfere, se ela não media, as coisas vão piorar para a população. A gente precisa de um equilíbrio ali, sim, do poder executivo, do legislativo e do judiciário. São Paulo está totalmente desequilibrado. Quando você tem uma Câmara sem oposição, você faz o que você quer, você deita e rola. E é isso que está acontecendo no estado de São Paulo. A gente vai ver o Tarcísio deitar e rolar aí nesse resto de mandato. E educação para ele, pelo jeito, não gera capital político. Então ele não quer saber. A educação para ele é um zero à esquerda. Ele vai tentar fazer o possível para
tirar o máximo que ele pode da educação, sucatear o máximo. Essa, pelo menos, é a visão que ele está passando nesse momento. Para quem tem um mínimo ali de discernimento, né? Mas para quem não entende, não adianta eu falar, que eu vou falar aqui milhões de vezes. Vão me acusar aí de ideologia política. Eu só tenho uma ideologia, a ideologia de classe. A classe dos professores, a classe da comunidade escolar, a classe dos trabalhadores da educação, a classe dos estudantes, a classe da educação. Muito obrigado por assistirem nossos vídeos aí, forte abraço, até o próximo encontro.